Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e hoje nós estamos para mais um episódio do TrioCast. Vocês precisam ir lá no YouTube e se inscrever porque esses conteúdos estão incríveis. Muitas situações que estão acontecendo no dia a dia desse novo cenário que você possa usar no seu dia a dia para fazer a diferença. Então vai lá, se inscreve e para você que é locatário ou proprietário aqui do Trio Ribeirão, se inscreva no canal ou se inscreva para fazer esse podcast com a gente, combinado? E hoje nós temos uma especialista em comportamento humano, ela é mentora de desenvolvimento pessoal. Quem vai estar com a gente hoje é a Bruna Moreira, então seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, eu fico muito feliz, Márcia, de estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente poder falar um pouco melhor sobre o nosso trabalho. Desenvolvimento humano é a palavra-chave hoje, não é, Bruna? Sim, eu acredito que pós-pandemia trouxe esse assunto de uma forma mais intensa e do jeito que precisa ser olhado, né? Todo mundo precisa se desenvolver, principalmente quem está muito focado em expandir a empresa, quem está focado em carreira, precisa olhar para isso para poder crescer de uma forma mais equilibrada, de se desenvolver de uma forma mais equilibrada. Acho que a gente está precisando disso. As pessoas falam muito sobre sustentabilidade, né, Bruna? Só que esquece que tem a sustentabilidade humana, né? Exatamente. Eu acredito que de uma forma positiva, talvez, vamos chamar assim, acho que a pandemia ela intensificou a necessidade de olhar para cuidar do seu desenvolvimento e da saúde mental. Antigamente as pessoas não associavam muito, né? Eu vou, fazer um curso profissional, eu preciso olhar para a minha saúde mental, não tinha muita essa associação. Sim. Eu acho que depois da pandemia a gente começou a associar um pouquinho mais. Então o desenvolvimento humano entra aí, né? Ajudar as pessoas a crescerem, né? Crescerem em suas habilidades comportamentais, as suas habilidades técnicas, mas a saúde mental também tem que estar junto. Verdade. Ô, Bruna, agora conta aí pra gente, né? Conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho por que você se apaixonou tanto pelo desenvolvimento humano. Não diferente de qualquer pessoa, a gente aprende pela dor, né? Então, eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano, porque eu passei por um processo de burnout muito pesado. Na época, ainda não tinha muito clareza o que era o burnout, né? Tava começando com essa palavra difícil, né? E não tinha uma facilidade de diagnóstico. Então, fui parar em diversos médicos, fazendo diversos exames, né? Porque eu comecei a ter um conjunto de sintomas muito complicado de diagnosticar. Então, era uma enxaqueca muito forte, depois era uma gastrite, e aí, de repente, eu tava com um problema no joelho, e aí meu pé tava inchando, e aí eu não conseguia fazer exercício físico. E eu comecei a ir num monte de médico. Sim. Tanto que eu nem decorava mais a especialidade, né? Porque foram vários exames. Até que eu falei assim, gente, mas não é possível, né? Que não tem um diagnóstico, porque todos os sintomas vieram juntos, de uma só vez. Meu Deus. Então, foram mais ou menos, acho que 2 anos até eu conhecer essa palavra difícil, burnout, e saber que eu estava num processo de burnout. E aí, esse processo de burnout me levou a alguns especialistas, né, principalmente da medicina oriental, que ajuda a gente a olhar esse todo, né? Esse lado interno que a gente gosta de esconder, Exatamente, né? E entender que uma doença, às vezes, pode ser uma causa de algo maior. E aí, eu me lembro de um profissional, nunca vou esquecer esse profissional, Rodrigo. E ele disse assim para mim, olha, você faz terapia? E eu lembro que eu falei assim, só que faltava, né? Porque eu já fui em todos os médicos, ainda não fui num terapeuta. E eu perguntei pra ele, eu falei, mas por que eu tenho que fazer terapia pra resolver esse monte de dor que eu tô tendo, né? E ele disse assim, ele falou, olha, tudo que você tá tendo aí, você precisa olhar pra tua saúde mental, como é que ela anda? Eu falei, não tá muito bem, né? Com esse monte de dor. Ele disse o seguinte, falou, se você realmente quiser ficar bem, você precisa ir num terapeuta.
E aí a resposta que eu dei inicialmente é: eu não vou num terapeuta, eu vou fazer o que lá? Tô E ótima. o preconceito, Bruna? É lógico, eu tava ótimo na minha cabeça. Meu corpo é que estava com problema. Tem que achar um culpado, né, Bruna? Exatamente. Falei, eu não vou no terapeuta. E aí ele disse assim pra mim: você quer morrer? Eu falei, opa, como assim? Falei, se você não quiser morrer, você tem que ir num terapeuta. E aí eu me assustei. Ele disse o seguinte: você é tão jovem e você já tem sintomas de uma pessoa cardíaca de 50 anos. E isso eu tinha 23, 24 anos. E a minha médica, minha ginecologista na época, ela disse que do jeito que eu estava, eu não chegaria aos 40. E aí foram uma somatória de falas pesadas, né? Que eu falei, caramba, eu vou ter que ir no terapeuta, então. E a partir dali, eu nunca mais saí da terapia, né? Nunca mais. E foi assim que eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano. Eu fui me salvar. Entendo. É porque normalmente as pessoas, elas buscam as respostas pela medicação, né? Sim. Então eu vou remediar, né? Sim. Para tampar o buraco, para esconder a ferida. E raramente as pessoas se permitem acessar internamente, né? E acessar internamente dói. Né? Sim. Não é um processo fácil, porque aí você vai para a autorresponsabilidade e aí não é legal trazer a culpa para si próprio, né? É mais fácil colocar a culpa no outro, né? Sim. E você vivenciou algo familiar que te levou a isso, a replicar um modelo, né, de profissional ou de pessoal, ou você acha que foi a empresa no qual a sua dedicação é que te causou tudo isso? Foi a empresa, né? Na verdade, toda a forma profissional que eu vivia, eu nunca tive uma referência. Entendi. Né? Na verdade, eu fui buscar fora. E aí entra também um pouco de um processo de maus profissionais que a gente tem, né? Treinando pessoas. Péssimos profissionais treinando pessoas. E eu falo muito isso... triste, né? É triste e tem muito, né? E a gente precisa falar... Porque na época eu tinha, como eu te disse, 23, 24 anos, eu já estava com burnout. Entendi. Buscando diagnóstico. Mas esse processo começou muito antes. Entendi. Então, lá com meus 20, 21 anos, eu fazia bastante treinamento, né? Ia. E nesses lugares foi quando eu comecei a ouvir falar sobre crescimento. Minha família não tinha essa informação. Meu pai não tem educação. Né? Meu pai, coitado, pôde fazer apenas até a 4ª série, aquele famoso caso do parar de estudar para trabalhar. Não valorizava antigamente, né, a escolaridade, né, Bruna? E no caso da família do meu pai, eles nem não tinham realmente condições de manter filhos na escola. Era aquela realidade de fome mesmo, que tinha que mandar metade para a escola, outra metade não. Aquela coisa que a gente já ouviu muito falar, é mais ou menos a história de vida dos meus pais. Minha mãe Entendi. também, a mesma situação, teve que parar de estudar para trabalhar, tinha que sustentar a casa, tinha que trazer comida. Sim. Então eles não tinham muita instrução. Sim. E eu sempre fui buscar, né, fora, onde eu podia me instruir. E foi onde eu fui me alimentar muito de conteúdos, né, buscar fazer cursos desde muito novinha. E nesse processo, eu acho que eu acabei meio que tendo um pouquinho de acompanhamento de uma pessoa não saudável, né? Que hoje a gente também conhece bem, que é o workaholic. Uhum. Então, naquele momento, eu estava cercada de workaholics, mas eu não sabia o que era um workaholic. E a gente ainda romantiza o workaholic, né? Ainda Sim. mais, tô falando aí de 14 anos atrás. Workaholic era a pessoa que você precisava se tornar. E eu fui Era referência. Era referência, exatamente, era referência. Você precisa trabalhar manhã, tarde, noite, final de semana e feriado para ser uma pessoa bem-sucedida. Exatamente, era Eu sei isso. que é isso. Era isso. Então eu acabei modelando workaholics que eu conheci, né, no meio do caminho, e que dava a instrução de que esse é o caminho. Então, se você está trabalhando 12, 14 horas, você está no caminho certo. Né? E eu me lembro que tinha épocas, nessa época, por exemplo, eu lembro que eu sentia saudade do meu travesseiro. Eu pensava no meu travesseiro, porque eu dormia 4 horas, né? 5 horas, saía às 7:30 da manhã de casa, voltava às 11 horas da noite.
Imagino. Né? E eu estava no caminho certo. Era isso que as pessoas diziam. Você está no caminho certo. Então, se eu estou no caminho certo, eu vou continuar o que eu estou fazendo. E foi assim que eu desenvolvi o burnout, né? E aí, depois do burnout, veio a depressão. Depois da depressão, veio o diagnóstico de ansiedade. E foi uma escadinha, né? Imagino. Uma coisa atrás da outra. E aí, desde aquele momento, eu acredito que foi mais ou menos lá nos meus 25 anos que eu consegui achar a palavra burnout, que eu entendi que era um processo que ele era sistêmico no meu corpo. Então, não adiantava eu ir no ortopedista, eu ir na ginecologista, eu ir no cardiologista, porque eu estava indo no cardiologista fazendo exame, e o cardiologista olhava para mim e falava, nossa, mas você não tem nenhuma comorbidade, o que você está fazendo aqui? Por que tão cedo buscar, né? Exatamente, eu falei, olha, me mandaram, e eu lembro que eu estava até cansada de contar a história. Imagino. O médico isso, mandou aqui, não sei o quê. E os médicos olhavam para mim com aquela idade, perplexo. O que essa menina está fazendo aqui? E nos 25 anos eu comecei um processo terapêutico. Foi muito bom, né? E ali eu falo que eu entrei num detox mental. Que eu tive que trabalhar com novas crenças, né? Tirar as crenças que eram muito reforçadas, que aí entra a parte dos pais, né? Tipo, não seja como eu, né? Vai estudar para você não ter a vida que eu tenho. E aí você encontra no mercado pessoas que ensinam, vai trabalhar 12, 14 horas, que você vai ter sucesso. E aí eu tava nessa idade, nessa situação, e a terapia me ajudou muito. E aí eu tive que buscar formas de continuar crescendo profissionalmente, mas sem adoecer. Porque naquele momento eu lembro que um ortopedista disse para mim que nunca mais eu ia poder praticar atividade física. Eu não conseguia fazer esse movimento. De tanta tensão. De tanta dor. Eu lembro que quando eu fui para ortopedista, eu não conseguia segurar uma folha de papel. De tanta dor no meu corpo. Eu dizia para ele assim, como que pode eu com essa idade eu não conseguir segurar uma folha de papel? O que vai ser da minha vida profissional? Eu só pensava nisso, que eu tinha que andar com pastas. E aquilo foi muito assustador, né? E eu falei, não pode ser. E aí, naquela época, aquele ortopedista disse que eu tinha que parar de fazer qualquer atividade física. Pensa, a pessoa que treinava vôlei, jogava futebol, fazia musculação, gostava de correr. Interromper tudo. Pois é. Eu falei, eu lembro que um dia eu saí da academia, que eu não aguentava 5 minutos na esteira, que eu ainda tinha ido de teimosa, meu joelho ficou gigantesco e eu fui embora chorando. Eu imagino. Eu falei, gente, isso não é vida. Bruna, mas assim, só para reforçar para todo mundo que está nos acompanhando, infelizmente, esse processo geracional que nós passamos, né? Eu acredito que a gente tem uma idade próxima. Hoje eu estou com 42. E aí o que acontece? Os nossos pais, eles foram domesticados para isso, né? Minha família vem de usina, né? Que é muito similar, né? Só que é um processo fechado, né? Então, meus pais moravam dentro da colônia da usina, que aí nessa colônia tinha comida, pão, leite que chegava, você não precisava ir até a cidade, né? Então, você forma uma cultura que tudo é normal dentro daquele protocolo e infelizmente eu não conseguia me enquadrar naquele protocolo, né? Então eu me sentia meio ovelha negra da família, né? E a família sempre brincava com isso. Olha, lá vem a Márcia, ovelha negra da família, né? E agora, recentemente, eu fui convidada para participar de um livro que está participando do Guinness Book, né? Que chama Quais de Mim Você Procura? Legal. E eu escrevi um capítulo da minha vida, né? E aí, quando você está comentando a respeito da sua, né? Que infelizmente no passado o processo educacional era diferente, né? E aí as pessoas paravam de estudar para poder trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E realmente, quando a gente começa a modelar, né? É por isso que eu te perguntei se foi um processo diagnosticado dentro da empresa ou se tinha a ver com a base familiar. Porque no meu caso,
caso, tinha a ver com a base familiar. Porque meus pais sempre trabalharam na usina, dentro daquele núcleo, e que era normal trabalhar muito, trocar turno, né? Porque isso fazia parte do protocolo da usina. Não que eu não reconheça que ela foi maravilhosa na nossa família, né? Mas é um protocolo de trabalho, né? Que dias você trabalha de manhã, dias à noite, dias na madrugada. Isso é um processo industrial, né? Que é normal. Mas que quando você vive numa bolha, então você acha que aquilo é o que tem e o que precisa ser feito, ponto. Quando você sai dessa bolha, você percebe que não é tão simples assim, né? Que existem outros meios, outros jeitos, e que legal que você confiou nesses especialistas, né? Te sugerindo que você era muito nova, que você não precisava carregar esse fardo da dor, da interrupção das atividades físicas, né? Porque às vezes as pessoas recebem um diagnóstico e ela já se declara falida, né? Sem tentar, sem observar, sem pedir ajuda, né? No meu caso, fui o contrário, eu fui a rebelde, né? Então, eu saí daquele nicho, fui trabalhar com 14 anos e eu conheci uma nova realidade. E aí, eu comecei a me inspirar em pessoas que eram muito diferentes de mim. E às vezes as minhas irmãs até perguntavam, nossa, mas você fala que tem 4 mães, né? E eu disse, lógico, eu preciso disso. Mas, na verdade, não era que eu precisava de mães, eu precisava de pessoas, de mentores, né? Como a gente estava falando, que poderia me mostrar outros caminhos que não sejam aqueles designados pela usina, que eu não conseguia me enquadrar dentro desse perfil. E não sei se você já estudou sobre o Eric Berne, né? Sobre jogos psicológicos, que uma vez que você declara que aquele modelo é o correto, é o que tem que ser seguidos, né? Então eu comecei a ser a salvadora da família, dos amigos, e eu comecei a fazer tudo para todo mundo, né? E aí quando as pessoas não faziam o que eu queria, aí eu ficava brava. Mas eu sei o que é melhor para você, você tem que fazer aquilo que eu tô dizendo, né? E hoje, depois de todos esses aprendizados, que é como você comentou, né? Que assim, é só passando pela dor que aí você tem certeza o quanto você pode ser um ser humano melhor. Então, eu passei por vários trabalhos, né? E meu último foi banco, que eu literalmente entrei em burnout, justamente porque banco tem muita meta, uma pressão muito grande, né? E quando você chega nesse nível de estresse, você não quer acordar, você não quer conversar, você acha que tá tudo fechado, né? Tá tudo escuro. Então, para você que acha que tá tudo escuro, fechado, né? Que existe essa possibilidade de você pedir ajuda. Eu acho que aí vem a questão da humildade, né? Então, abaixa o ego e sobe a humildade. Quem poderia falar o que eu preciso? Quem poderia me instruir ao que eu preciso, né? E eu acho que tem muito a ver com o método, a mentoria, porque sozinho a gente não consegue avançar. E graças a Deus, né? Que a gente não consegue avançar, porque a gente tem o livre-arbítrio designado por Deus, porém a gente precisa de pessoas que possam nos rodear, nos abraçar, nos vincular, nos oferecer colo, oferecer uma palavra amiga, né? E eu acho que hoje, o mercado global, hoje, ele tá muito promissor, porque hoje você consegue assistir vídeos, você consegue pegar livros em PDF para ler, você não precisa de uma biblioteca, então é muita coisa que tá a nosso favor hoje, né? E como é que você encara isso com os seus clientes, Bruna? Porque assim, você enxergou que você poderia sair dessa nuvem negra, você começou a trabalhar com conhecimento, né? Ter as pessoas como base, como você citou, mas e daí para frente? Como é que foi a Bruna, a nova Bruna, né? Olha, em resumo, eu fui buscar muitos cursos, porque eu me formei em administração, apaixonada por matemática, sempre gostei muito do pensamento matemático, né, da exatidão. E por isso que eu cheguei em burnout, né, porque você recebe uma fórmula que alguém te dá. 14 horas de trabalho é sucesso? Então 14 horas de trabalho é que eu vou fazer. E aí eu fui buscar, fui estudar, não parei de estudar até agora, continuo estudando. E não vai parar, né? Não vou parar. E foi muito importante, porque minha primeira formação é administração, depois eu me formei em psicanálise, e agora eu tô concluindo o MBA em neurociência.
E eu brinco com as pessoas que fora isso teve os outros cursos de coach e outras coisas mais, né? Eu brinco que eu falo que eu fui buscar entender a mente humana e eu tô tentando buscar até agora, porque ainda não consegui entender a mente humana na sua totalidade. Eu acho que o que foi marcante para eu fazer essa virada de chave de carreira foi que eu tive muita dificuldade de saber quem ouvir. Quem ouvir? Muita essa dificuldade. pré-seleção do mentor. Quem ouvir? Quem modelar? Quem modelar? Foi muito difícil porque eu estava cercada de workaholics, né? Que é mais ou menos aquela pessoa que quer emagrecer, vai no nutricionista, a dieta funciona para ele pega aquela dieta e fala assim, Tó, faz essa dieta, funcionou para mim, vai funcionar para você, Tó, e distribui. Só que naquela dieta que foi elaborada pensando no seu objetivo, no seu biotipo, no seu peso, nos seus hábitos, ela funcionou para você, ela não vai funcionar para as outras pessoas. Então eu tinha um ambiente em que eu falava assim, nossa gente, eu tô com muita dor de cabeça. Todo mundo tava com dor de cabeça, então eles falavam assim, normal. Relaxa, pode ficar. Toma isso aqui que é bom, E eu ouvi nesse bando de médico, terapeuta, falei, misericórdia, quem que eu vou escutar, minha Nossa Senhora? Eu quero ter sucesso, quero ter saúde, dá para ter os dois? Dá. E aí foi que eu, com todos esses cursos, fiz a viradinha de chave para trabalhar o desenvolvimento humano, porque eu consegui encontrar bons profissionais, né? Tinha os maus profissionais e tinha os bons profissionais. Que faz parte do caminho, né, Bruna? Porque às vezes o pessoal acha que vai achar só bom, né? No meio do caminho não é assim, né? Tem os ruins também que aparecem. E você falou uma coisa muito importante, a autorresponsabilidade. Hoje eu olho para isso. Quando eu ia numa palestra, ou sei lá, um treinamento, eu passava por um processo, eu não olhava a história daquele profissional. Ali está a minha autorresponsabilidade. Preciso avaliá-lo, né? Para escutar, para replicar. Exatamente. Então, eu falo para as pessoas assim, que quando alguém fala para mim casa de ferreiro, espeto de pau, eu já não vou. Né? Porque se aquela pessoa não está vivendo... Eu acho que o desenvolvimento humano a gente tem que viver todos os dias. Sim. Eu lembro que quando eu terminei a psicanálise, minha maior alegria foi a obrigatoriedade de achar um psicanalista. Porque para eu ter a minha carteirinha, né, fazer parte da associação dos psicanalistas, eu sou obrigada a estar em processo de análise. Que bom. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falava, quem vai ser meu psicanalista? Agora eu vou avaliar. Né? Porque você começa a encontrar bons profissionais e você começa a se encontrar. E você é muito grato por eles. E eu falo que os bons profissionais, a grande diferença deles é que eles olham a tua individualidade. Isso é muito importante. Então, você citou livros, né? Você citou informações. A gente tem hoje um leque de informação muito grande. E a gente também tem um leque de personalidades muito grande, Sim. de individualidade. E olhar para a individualidade, ajudar as pessoas a olhar para a sua individualidade, eu acho que é uma das coisas que mais me dá prazer no trabalho. Porque tem pessoas que falam assim para mim, Bruna, eu não consigo ler livro, cara. Sabe, como se ele tivesse que ler livro para aprender alguma coisa. Eu falava, não tem problema. Tem outros recursos, né? Não precisa tem problema. Se prender. Por que você não ouve o livro? Ah, mas funciona? Eu falo, funciona desde que você esteja ali ouvindo o livro focado no momento presente. Você não precisa ler o livro para absorver um livro, você pode ouvir. O que não funciona? Você querer ouvir o livro enquanto você está na academia, fazendo exercício físico e respondendo WhatsApp. Não vai funcionar. O seu cérebro não vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, acho que olhar para si, entender a sua individualidade, buscar um bom profissional e aquele profissional que você se conecta. Porque às vezes tem um bom profissional que você não conecta e tá tudo certo. Que bom tem que problema tem perfil para todo mundo, né? Exatamente. Olha, fui num bom profissional, mas eu não gostei. Não tem problema, vai em outro. É igual médico, né? Médico, dentista. Exatamente. Graças a Deus tem vários. E aí cada um pode seguir o melhor perfil, né? Tem Exatamente. Também essa questão de entender as particularidades, né, Bruna? Tanto para segmento, como para pessoa, como para cargo. Como
você enxerga isso, né? Porque o trabalho da mentoria você não pode traçar estratégia para uma pessoa que é do estratégico igual para uma da pessoa que é do operacional, né? Como é que você lida com isso? Olha, eu falo uma coisa para as pessoas que às vezes quando eu falo elas ficam meio assim, né? Eu falo, mentoria não é para todo mundo, né? Porque a mentoria, ela vai olhar para essa individualidade e leva tempo. Não dá para você querer ter uma mentoria de um dia e resolver sua vida inteira. Fórmula mágica? Não tem. Fada? Né? Não tem. Adoraria se tivesse. Eu até brinco com o pessoal que se tivesse eu estaria numa ilha agora, provavelmente não estaria aqui falando com vocês, né? Porque eu venderia essa fórmula mágica e faria milhões. Mas não existe fórmula mágica. Então, respeitar o processo é muito importante. Não se autoconhece rapidamente. Imagina um terceiro que está te avaliando. Existem hoje ferramentas, análises comportamentais que são feitas, mas eu falo... Acelera, mas não significa que resolve, né? Exatamente. Se guardar dentro da gaveta essa análise de perfil, eu sou especialista em CIS Assessment, e aí se eu faço essa análise, eu entrego para a pessoa o documento de quase 20 páginas e ela arquivar dentro dos livros ou na gaveta, esse conteúdo não vai servir para nada, não é verdade? Exatamente. E tem coisas que a gente precisa de um tempo para trabalhar. Até para absorver, né, Até para absorver. Eu lembro que eu fiz a minha, eu vou fazendo de tempos em tempos, né, para poder avaliar. E eu sempre falo para as pessoas, eu sempre busco um profissional acima do que eu sei para falar algo que eu não estou vendo. Então, o processo de mentoria, eu falo que não é para todo mundo, porque você tem que estar pronto para ouvir isso. Você tem que estar pronto para alguém te falar algo que você não sabe sobre você e que talvez vai te trazer um pouco de dor, vai te trazer um pouco de desconforto. E a partir daquela informação, você precisa ter alguma ação com aquilo, senão não muda. Nos meus funcionários, hoje a gente tem uma carteira de quase 320 funcionários, Bruna, e aí assim, eu sempre brinco com eles o seguinte: olha, se você quiser ser vítima, eu não sou a melhor pessoa para você conversar comigo, entendeu? Porque eu vou fazer alguns questionamentos que esses questionamentos vai voltar a fazer você se refletir. Opa, como posso melhorar? Qual a estratégia eu posso adotar? Qual é o outro cenário, né? Que rumo eu posso tomar, né? Então, são perguntas que voltam a responsabilidade para você. E se você, né, na posição quer ser vítima, então eu acho melhor você falar com outra vítima. Porque aí é como se fosse aquelas tias, né, que acontece, eu tô com dor na lombar. Mas eu tô com uma dor de cabeça muito maior que a sua dor lombar. Então fica disputando desgraça, né? Então, eu acho que assim, a gente também tem que ser coerente no desenvolvimento humano, porque a pessoa fala, eu quero melhorar. Aí você começa a sugerir opção 1, opção 2, opção 3, aí nada serve. Porque ele já vem com a fórmula pronta, né? Então, se a pessoa já tem esse preconceito, que ele sabe tudo, que ele já está preparado, então ele não precisa buscar ajuda, né? Então, e é importante as pessoas terem essa consciência, porque senão começa a usar como muleta. Mas o jeito que a Bruna falou me incomodou. A palavra que o fulano explicou. Porque o vídeo, você viu o cabelo, você viu a roupa, e aí começa a achar várias muletas e não vai no foco principal, que é o desenvolvimento humano, né? Então, eu costumo sempre dizer para os funcionários, olha, é o seguinte, você não precisa crescer. Você não precisa ser mais do que você é hoje, mas se você não está gostando do resultado, você que está falando que o resultado não está suficiente, né? Porque eu tive uma situação recente de um funcionário que ele falou assim, o dissídio coletivo foi só de 5%, né? Onde já se viu? Porque a inflação foi isso e tal, eu mereço mais que 10%, né? E eu disse, ok, realmente você merece, só que aí a gente tem que avaliar o seu resultado. O seu resultado para a operação está em dia? Está saudável? Está repercutindo de forma positiva? Se está, quer dizer que realmente esse aumento ele vai chegar, você não vai precisar do dissídio, entendeu? Porque o dissídio é uma vez por ano. Você pode ter quantos aumentos você quiser dentro de uma empresa.
Mas aí você precisa ser interessante para a empresa, você precisa se mostrar presente, atuante, com propostas, com autonomia, né? Então, tudo isso depende muito mais da atitude do ser humano do que propriamente de um mero dissídio. Sim. Entendeu? E eu acho que tem também a questão da aceitação, né? Porque assim, ó, eu sou uma vítima? Sou. Você se aceita como vítima? Sim, então fica aí. E pode, né? E pode. Claro, e tá tudo ótimo. Eu acho que o grande problema é a não aceitação de si. Porque, que nem quando eu falo que a mentoria não é para todo mundo, então assim, eu até brinco dizendo o seguinte, falo, ó, você não coloca uma criança de 5 anos na pós-graduação. Sim. Primeiro ela vai para o jardim de infância, então eu falo que você começa com um coach. Eu falo que a mentoria ela já é um processo para quem já está na pós-graduação. Ela já passou por N outros processos, ela já está meio que com suporte emocional para lidar com as críticas, para lidar com as observações. Quando a pessoa ela é muito reativa, ou tudo ela encontra uma justificativa, ela não está pronta para esse processo ainda. Tem razão. E aí ela precisa se aceitar, olha, eu não estou pronto para isso ainda. Ok, então até onde você consegue chegar? Mas não reclama, né? Não reclama. Exato, porque a reclamação, né? Eu gosto muito dos budistas, porque eles falam que reclamar é pedir 2 vezes, né? Então se você então se você não quer algo, não peça 2 vezes. Meu salário é pouco, então você está pedindo para diminuir. Meu salário é pouco, não deveria ser pouco. Não gosto que o meu salário é pouco. Você está reclamando, você está pedindo 1, 2, 3 vezes. Então, reclamar é a arma dos vítimas, né? Dos vitimistas. E, Verdade. infelizmente, os vitimistas têm ibope. Porque se eu for agora no meu Instagram e postar que eu me divorciei, que eu tô falida, que eu tô quebrada, e eu postar uma cara, que eu falo que é a cara da derrota, chorando, eu vou ter muitas curtidas, vou ter muito engajamento e vou ter muita gente querendo me apoiar. Jura? Sim, porque no fundo as pessoas querem ver alguém mais fudido que você. Posso falar essa palavra? Não? Pode, relaxa, tá né? tudo bem. E a gente infelizmente se conecta pela desgraça, é isso, Bruna? Sim, né? E a gente vê isso hoje na mídia social, na internet. Então, até como uma estratégia de engajamento. Agora, se eu postar, gente, eu tô super feliz, porque eu saí, eu gravei um podcast no Trio, foi sensacional, minha vida tá ótima, tá tudo dando certo, eu posto essa foto. Quanto de curtida, de engajamento eu vou ter? Nada. Eu te entendo. Né? Então, assim, eu entendo o porquê do comportamento de vítima, Bruna, né? Mas olha, eu vou falar pra você, eu dou aula na pós-graduação do Robertinho Achique, né? E em vários processos, ele é meu mentor. E vários processos de mentoria, ele sempre fala que ele quer ser o burro da mesa. Aí eu falo, cara, o cara é celebridade, é o mentor dos mentores, entendeu? Como é que ele, na plena humildade, fala que ele gosta de ser o burro da mesa? Então, às vezes, o empresário, ele quer se destacar, mas ele contrata funcionário muito pior que ele, né? Aí, quando tem um funcionário que é melhor que ele quer demitir porque ele tá com medo de roubar o know-how dele, que know-how não rouba, né? Que é o puro ego, né? Só para alimentar o ego. Quando você encontra um marido melhor, né, que você fala, não, né, eu tenho que enjaular ele não pode fazer algumas coisas. Quando você tá do lado de um amigo que é melhor que você acha que você não é capaz o suficiente de acompanhá-lo, né? Então, eu acho que esse processo da mentoria, né, dessa mentalidade nova, significa, opa, eu tenho que ter funcionários melhores que eu tenho que ter amigos melhores que eu tenho que ter parceiros melhores que eu realmente, assim, não tenho medo de forma nenhuma de passar meu conhecimento. Minha equipe sabe que o que eu puder colocar tudo para eles, mas e se eles usarem seus formulários? E se eles levarem isso para o meu mercado? Que leve, que possa ajudar mais pessoas ainda a ser pessoas melhores, porque no mínimo a sociedade melhora. Sim, com certeza. E esse medo, Bruna, como você é especialista em desenvolvimento, eu também acho que acontece muito com você, né? Que você vai para um treinamento, para uma mentoria, e aí às vezes o pessoal quer tirar foto do teu material, quer filmar o que você está falando. Como é que você encara isso hoje? Bem, tem o lado pessoal e a pessoa jurídica, né? Então, pro meu lado pessoal, isso é muito tranquilo.
Porque eu sempre, desde pequena, eu sempre gostei de aprender com pessoas mais velhas e mais experientes. Uhum. E eu sempre estive muito no meio de pessoas jovens. Só que eu sempre me identifiquei com os mais velhos e mais experientes. Eu sempre achei muito bonito eles sentarem numa mesa para falar suas histórias, compartilhar o conhecimento. Eu achava aquilo incrível, né? Eu lembro que eu gostava de ir na casa do meu avô e da minha avó só para ouvir as histórias. Uhum. Então, eu sempre aprendi que quanto mais você compartilha o que você sabe, mais conhecimento você tem. E eu gosto muito de fazer esse processo. Então, eu não me tornei mentora só para ajudar as pessoas, né? Eu comecei contando a minha história de que eu fui me ajudar. Sim. Então, eu vejo muito que o meu processo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, quanto mais pessoas eu tenho, e eu brinco que na minha empresa, BM Desenvolve, eu tenho parceiros que eu sou a menos experiente, né? E eu sempre apresento os meus parceiros. Recentemente, a gente fez um evento no sábado, e eu sempre apresento os meus parceiros assim: olha, desse evento aqui, eu sou a com menos experiência, e eu sou a que menos sabem aqui. Então, vocês imaginam quem é que está aqui do meu lado. Que bom. E sempre num processo de treinamento, eu idealizei uma vivência, né, chamada Propósito Transformar. E a primeira pessoa que eu convidei para participar desse processo foi uma coach, que é psicóloga e que faz o que eu fazia. Ah, que legal. E eu falei assim, você precisa estar lá, porque você faz o que eu faço. E se você olhar, avaliar e achar que aquilo é válido, então não sou só eu que vou identificar aquilo como algo bom. E depois, que quando eu precisar de parceiro, quem vai ser meu parceiro? Então, hoje eu tenho parceiros, eu busco muito ter parceiros que sejam melhores do que eu, em diversas áreas. E a coisa que eu mais gosto de fazer como administradora é delegar. Falou, não, isso aqui não é comigo, é com essa pessoa aqui. Eu tenho uma grande parceira que ela é também mentora em desenvolvimento humano, e o foco dela é autossabotagem. Então, sempre que eu tenho que lidar com essa situação do cliente, eu nem entro nesse assunto. Eu falo, você vai falar disso com a fulana, que é melhor, né, que eu, e pronto. Que ela domine isso daqui e ela pode compartilhar com você ideias, ferramentas que vão funcionar muito bem. E desde que eu acho que eu comecei o meu negócio próprio, sempre com essa mentalidade, eu acho que o meu negócio cresceu muito e muito rápido por causa dessas parcerias, né? Então, não tenho medo de divulgar, não tenho medo de compartilhar. Só que quando virou empresa, a minha advogada falou assim, vem cá. Então, isso aqui você já não pode deixar as pessoas divulgarem. Eu falei, mas por quê? Propriedade intelectual. Sim. Né? Você tem um registro de marca, você tem que proteger isso aqui, isso, aquilo, outro. Então, existe sim, né, alguns treinamentos que não podem ser gravados do início ao fim por uma questão de proteção. Sim. E juridicamente a empresa precisa se resguardar. E eu sempre consulto ela antes, eu falo assim, vou fazer e eu vou liberar para o pessoal gravar. Ela fala assim, tudo bem, mas fala para eles que não pode compartilhar na íntegra. Eu falo, ok. Porque, na verdade, eu sou fã de virar para as pessoas, vocês não querem gravar essa sessão? Grava o áudio para você escutar depois. 10 vezes, se for possível, né? Por isso eu comecei um podcast. Ah, que legal. Justamente para compartilhar. Porque é isso mesmo que eu sinto. Eu acho que quanto mais compartilho, sim, mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. E a gente se cerca de pessoas melhores que a gente, né? O Jim Rohn já diz, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, eu adoro me cercar de gente inteligente, bem mais competente, e gosto que essas pessoas vão avaliar o meu trabalho. Que legal. Então, eu sempre gosto de convidá-las e falar assim, você pode ir tal dia no evento que eu vou fazer? Posso, mas o que você quer? Quero que você senta lá e avalia. O Bruno, agora conta para o nosso pessoal que está nos assistindo, assim, qualquer pessoa pode ser mentorada por você? Qual é o seu nicho que você atende hoje? Porque, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Olha como passou rápido. Passa rápido. Então, sim, conta para o nosso público como é que você direciona isso? Bom, o meu trabalho ele é focado no organizacional. Então, mentoria eu só faço com empresários ou empresárias que já têm vivenciado, experienciado processos de desenvolvimento pessoal antes, já fez coaching,
já fez o método CIS, por exemplo. Que é maravilhoso. Né? E que tenham empresas e que estejam buscando se desenvolver para serem pessoas melhores à frente de negócios de sucesso. Então, eu trabalho o empresário, a pessoa física, e aí eu trabalho a empresa. Só que eu só trabalho a empresa quando eu estou trabalhando esse empresário. Porque eu preparo ele para quando a empresa dele crescer. Sabe essa coisa do ego que você comentou? Sim. Então, eu trabalho com esses empresários. Porque muitas vezes eu falo para eles, se a gente for entrar com um trabalho dentro da sua empresa, eu vou dar mentoria, por exemplo, para o RH. Então, a gente vai estruturar a parte comportamental. As pessoas vão se desenvolver. Vai chegar num ponto que você vai ser substituível. E como você vai lidar com isso? Né? Com a autossabotagem que às vezes entra no negócio. Na hora que esse gestor aqui ficar melhor que você, e aí? Como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com isso? Então, o meu foco é esse tipo de trabalho, é com o empresário, é com os líderes e gestores. E hoje eu tenho uma equipe de parceiros que também vai atuar com outros perfis. Então, quem está começando carreira, quem está buscando se desenvolver na carreira, a ABM Desenvolve tem esse leque, não é com a Bruna, é com outros profissionais que vão lá atender. Olha só, que delícia, né? Então, dá para seguir vários leques aí de trabalho. Sim. É excelente, Bruna. E você quer deixar algum recado para fazer esse fechamento? Olha, tem uma frase do Freud que é um pouco polêmica, mas que a nossa conversa me deixou ela forte aqui o tempo todo. Que ele diz o seguinte: antes de se diagnosticar com alguma doença, certifique de que você não esteja cercado de idiotas. Né? E essa frase ela é muito forte, porque hoje a gente vê muitas pessoas ao nosso lado que nem sempre torcem pela gente. Verdade. E essas pessoas muitas vezes olham pra gente, a primeira coisa que ela fala é que você tem um problema A, você tem um problema B, você tem um problema C. E o que eu deixo de mensagem é: quem é que tá te levando à solução? Idiota. Bruna, realmente, infelizmente, eu fico muito triste quando eu ouço uma mãe cuidando de uma criança falando: olha, você tá muito ansiosa, olha, isso aí é uma situação burra, né? Eu tenho uma menina de 6, né? Então, às vezes eu vivencio algumas histórias, eu falo: Jesus, vocês estão embutindo na cabeça dessa criança, né? Situações negativas que, ela é tímida, ela tem vergonha, né? Tá fazendo um reforço pelo negativo desnecessário. Sim. Deixa que o mundo vai levar, vai conduzir essa criança, né? Não precisa fazer reforço de negativo. A gente já tem muita coisa negativa no nosso dia a dia. E aí, só aproveitando a sua frase do Freud, né? A sociedade endoeceu com a pandemia. Uhum. E na minha percepção, ao invés das pessoas quererem se abraçar mais, ter mais equilíbrio, mais lazer, mais família, né? Um trabalho equilibrado, eu percebo hoje que não, que as pessoas querem humilhar, quer gritar, né? Quer fazer com que o outro seja invalidado. E por que não prevalecer a lei do amor, né? Tipo, eu vou ajudar o outro com amor, que um dia o universo vai trazer amor e prosperidade para todos, Sim. né? Então, realmente, eu acho que assim, se a gente, como gestores, como empresários, começar a olhar para esse lado humano, a gente vai perceber que a inteligência artificial não amedronta. Né? Por que não amedronta? Porque todos esses BIs, esses relatórios, a inteligência artificial, ela veio para facilitar a nossa vida, para automatizar processos burros. E agora o que vai prevalecer? O humano, vai prevalecer o desenvolvimento intelectual, a avaliação por emoções, a inteligência emocional, que no passado foi esquecida e agora está em grande destaque, né? Então, Sim. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que esse é um caminho lindo, né? Não significa fácil, mas lindo. Gostei da palavra. Não é fácil, é importante saber disso, porque o empresário que decidir levar esse processo para a vida ou para a empresa, ele tem que respeitar o processo. Nós não tempo, somos, né, Bruno? O tempo vai te ajudar. Eu brinco falando que assim, nós não somos celulares que baixamos aplicativos e começamos a funcionar em 5 minutos
e apertamos 2 teclas e a gente tem o resultado ali. Não é assim que funciona. Então, se for para trabalhar um processo, que trabalhe do jeito adequado, respeitando o processo, respeitando o tempo de cada um, entendendo o tempo de cada um. O que você trouxe da pandemia é que o comportamento hostil evidenciou a nossa estupidez emocional. Sim. Né? Então, a pandemia ela evidenciou isso porque a gente deixou de sociabilizar, né? Então, a gente deixou de desenvolver, por exemplo, paciência, tolerância, compreensão. E tudo isso precisa ser desenvolvido, e para isso precisa de inteligência emocional. Eu falo que para ser uma pessoa autocontrolada, precisa de muita coragem, né? E que a gente busque mais isso, né? Que aí você não precisa hostilizar ninguém para jogar no outro as frustrações que às vezes você mesmo não está compreendendo por que você está assim. Tem que olhar para dentro. Tem que olhar para dentro. Olha, Bruna, foi um prazer estar aqui com você, foi muito legal esse bate-papo. Espero que a gente possa se falar mais vezes. Sim. Eu também, muito obrigada, que fico feliz com essa oportunidade. Obrigada, Bruna. Viu como passou rápido, gente? Foi maravilhoso esse bate-bola com a Bruna. Viu o quanto o mercado está doente, o quanto é necessário se abrir um pouco mais para encontrar as respostas dentro da gente, com ferramentas adequadas, com mentores adequados. Então, se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva nos outros episódios. Tem muita coisa legal para que você possa colocar no seu dia a dia, combinado? Obrigada, pessoal!